Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast Correr é Poder. Fala galera, beleza? Mais um vídeo podcast. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você curtiu, deixa o like, deixa um comentário aí e vamos lá, compartilhe e bora para o vídeo. Dessa vez mais um convidado super especial. Estou muito feliz. Ele aceitou de primeira aí, sem fazer muita gracinha. Muito feliz porque é um cara que a gente já tem um convívio já há um tempinho, nós treinamos juntos, ele também é professor de assessoria, a gente está sempre nos eventos participando aí, bem bacana. E gostaria de apresentar ele, Everton Barbosa, da assessoria Pebinhas Runners. Então hoje é o nosso convidado especial para o nosso podcast. Pessoal, estamos com o Everton aqui. Everton, obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite, muito bom. A gente sempre está na pista treinando junto, fazendo os eventos de corrida. E hoje a gente tem um tempinho aí, né, para bater um papo em relação à sua vida como atleta, professor, também em particular aí na sua vida pessoal, né? Então, muito obrigado por ter aceito aí esse convite aí. Achei legal porque você, além de um professor, você é um atleta de rendimento, né, de alto rendimento. Então é bom que você vai passar bastante coisas aí. Quem tem dúvida da sua trajetória, hoje vai tirar um pouquinho, né? Sem dúvida. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né? O seu canal aqui que está crescendo cada vez mais e fico muito feliz e honrado de estar aqui hoje, podendo participar desse projeto seu e da Renale também, que tem trabalhado aí com você para deixar o canal cada vez mais rico de conteúdo, né, e trazer ensinamentos para o público da corrida, que está crescendo cada vez mais. E eu acredito que esse canal, através desse canal, quanto mais conteúdo, melhor as pessoas estarão correndo, né, da forma correta e se machucando cada vez menos. Então fico muito feliz aqui, agradecido de estar participando desse bate-papo aqui hoje com você, falando de corrida, um pouco da minha história até hoje aqui como atleta e como professor também, que tem se consolidado cada vez mais. Espero poder contribuir de alguma forma para a gente fazer um grande evento aqui hoje para o público aí que vem seguindo com o seu certeza. canal. A gente está trazendo, já trouxemos 2 professores, né, corredores, você é o terceiro. Legal. Mas o intuito do canal é trazer fisioterapeuta, médico, então aos pouquinhos a gente vai trazendo uma galera que vai nos ajudar bastante em dúvidas sobre a corrida, né? Que a gente precisa de um professor, de um físio, de um médico, então tudo isso é um time que vai complementar. Que hoje em dia a gente está muito carente de informação. Então eu coloquei um vídeo de respiração, né? Muita gente não sabe como respirar na corrida. Para a gente que já corre há muito tempo, a professora, para a gente é coisa simples, né? Sim. Mas você vê que para outras pessoas é uma dificuldade muito grande. Como tomar água, como respirar, então pelo menos a gente está aí para passar esse conhecimento para a galera. Eu queria saber, Everton, qual que foi o seu primeiro contato aí com o esporte? Qual a idade que você... fala um pouquinho da sua idade aí, você está com quantos anos? Né? E o primeiro contato com o esporte, qual é a sua idade agora, atual? Hoje eu estou com 30 anos, né? 30 anos, sou de 91 e agora fiquei muito tempo aí nessa categoria aí, né? Abaixo dos 30 e entrei numa categoria que eu considero uma das mais fortes, né? Estamos na mesma agora. Se a gente for... disputar a categoria, estamos na mesma. Sim, se a gente for levar em consideração que a corrida, né, de resistência de longa duração, ela tem essa longevidade, né, desde que o atleta se cuide. Eu vou tocar nesse ponto que você falou, de ter uma equipe multidisciplinar. Então eu sou muito grato que ao longo da minha trajetória, daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, eu tive ótimos profissionais que me acompanharam, né? Então passei com nutricionista, com ortopedistas, assim, de nível de seleção brasileira mesmo. Isso me ajudou a estar chegando hoje, daqui a pouquinho aí com 31 anos, ainda melhorando as minhas marcas e podendo estar nos pódios e sempre que possível ganhando provas também. Então, tudo isso devido a gente também se cuidar e ter essa equipe multidisciplinar aí nos ajudando
na nossa caminhada, nos nossos trabalhos e nos nossos treinos. Meu primeiro contato com a corrida, Adriano, na verdade, assim, como muitos brasileiros, né, acredito que até você, eu comecei mesmo na área esportiva através do futebol. Então eu ali na minha adolescência, eu fazia parte da seleção de um clube próximo onde eu morava, em São Bernardo mesmo, e sempre gostei dos treinos físicos, né, sempre levei muito a sério, me dedicava, então eu na ocasião era goleiro. Então, só que olha como é engraçado, o goleiro no jogo é o que menos corre. Só que nos treinos físicos, naqueles testes de 12 minutos, né? Muitos conhecem o teste de Cooper também. Eu estava sempre em destaque, eu era sempre entre os 3 e os 5 ali. Isso mais resistente. Isso independente com jogador de linha e com goleiro. Então eu estava sempre entre os primeiros. Então ali foi despertando esse interesse por corrida. Então, pô, eu sou goleiro, eu consigo me destacar nos testes de resistência, alguma coisa de diferente eu tenho. Aí eu comecei a acompanhar mais corrida de rua pela televisão, né, a tradicional corrida de São Silvestre, e eu falei assim, bom, ano que vem, isso é 2017, isso, ano que vem eu vou correr, desculpa, 2007, isso, ano que vem eu vou correr minha primeira prova de rua. Então, como eu já morava em São Bernardo, foi na meia maratona de São Bernardo, na época ainda tinha um patrocínio só para galera aí associar. Nessa época, em 2007, 2008, São Bernardo era muito conhecida pela camiseta amarelinha ali da Listel, que era o patrocinador. Eu tenho ainda essa camiseta. Isso, eu corri, a distância na época eram 6 km. Então eu me inscrevi, ainda jogava futebol, participei e gostei, e daí então eu acabei deixando o futebol de lado, né? Porque aí você já está na fase de adolescência. Como eu não atingi uma estatura tão legal para ficar no gol, eu comecei treinando corrida e até então tô aí já. Mas nem de pimbolim para gol de pimbolim. Eu preferi não me arriscar, porque eu preferi não me arriscar, eu acho que o negócio, ó, só pra você ter ideia, já tem mais de 5 anos que eu não jogo uma pelada, assim, um futebolzinho. Mais de 5 anos. Mas era um negócio que você gostava. Gostava, toda semana, e é outra geração, né? Na época, final de semana, a gente ia pra quadra jogar bola. Na época tinha aqueles programas Escola da Família, não sei se você pegou. Era o dia todo jogando bola. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Era bola, era vôlei e tênis de mesa. O dia todo. Hoje a juventude está mais na área da tecnologia, celular, computador. Então isso vem afetando também descoberta de novos talentos na corrida e não só na corrida, em todos os esportes. A gente não vê nem mais pipa, né? Galera empinando pipa, né? Raro. Difícil. Você vê em algumas épocas do ano e em alguns lugares bem específicos. Antes você via em qualquer lugar, qualquer laje, né? Eu tô com 33 anos, eu lembro quando tinha dos 8 aos 15, todo canto era pipa, peão, muita molecada na rua, golzinho na rua. E ali já saíram os talentos, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente saiu dali, de projeto. Eu saí de um projeto de Suzano, você está falando que saiu de um projeto de São Bernardo, né? Sim. Você vê atividades totalmente paralelas que jogou a gente para o atletismo, né? Sem dúvida. Você demonstrou mais resistência, aptidão para aquela atividade de resistência mesmo que chamou a atenção do professor, né? Sim. Legal. Tem uma pergunta aqui, quais as suas maiores marcas, né? Suas maiores conquistas? Recentemente, pessoal, ele foi terceiro colocado na meia maratona. Como é o nome da prova, Everton? Seven Run. É o que eu não sei falar inglês, mas ele sabe. Seven Run. Ele melhorou a marca dele na meia maratona. Ele foi terceiro colocado com 1h11 e 51. Então, já é um tempo que ele vem trabalhando para conquistar essa marca e foi num percurso pegada, difícil, com ponte ali. Para quem conhece a Marginal, eles largaram, foi sentido Santo Amaro, pegaram o ponte e tal. Então ele vai falar um pouquinho pra gente dessa prova aí, né? E quando você correu e fez a marca, eu fiquei muito feliz, porque a gente vê a dificuldade que a gente tem nos treinos, o cansaço, porque além de atleta, você também é professor. Então você tem uma rotina
completamente diferente, né? De um atleta. Nós temos uma rotina que não é só de atleta, né? Sim, sim. Então fala pra gente um pouquinho dessa sua prova, dessa meia maratona, quanto tempo você se dedicou para ela e das suas marcas. O que você acha que são as suas melhores conquistas, maiores conquistas? Aí? Sim, eu vou passar tudo aqui. Na verdade, eu acho muito importante compartilhar aqui com vocês que assim, todas as marcas que a gente vem batendo RP agora, que a gente vem melhorando, começou no nosso primeiro passo na corrida. Então assim, lá há 12 anos atrás, quando eu comecei a correr, né, eu comecei ainda juvenil, fazia provas de 3.000, 5.000, depois eu comecei a correr os 10.000, então assim, é tudo fruto lá de trás. Para chegar nessa, a gente vai amadurecendo. Por que eu acho importante a gente falar isso? Porque as pessoas que não nos conhecem acham que a gente fez essa marca e foi uma coisa que aconteceu repentinamente. E não foi, é algo que vem amadurecendo já há muitos anos, né? E claro, a gente corre e você também como atleta sabe muito bem do que eu estou falando, porque a gente sempre vai para uma prova tentando dar o nosso melhor, melhorar, e nem sempre isso acontece e a gente se cobra muito. Só que os resultados essa meia maratona, eu bati meu RP agora, só que é algo que já vem sendo construído há muito tempo, né? Então teve um processo que eu me lesionei, que eu precisei fazer uma cirurgia, então foi um divisor de água na minha carreira, que fez eu ingressar nas provas mais longas, né? Então assim, eu estou falando de um período aí de 4, 5 anos, mas a sementinha foi plantada lá em 2008, quando eu comecei a correr. Então hoje eu estou ainda conseguindo, né, e pretendo ainda melhorar essa marca, mas é um processo que já vem ao longo dos anos, porque nada a gente consegue fazer de um ano para o outro, né? E falando também agora como professor, é algo que eu sempre passo para os meus alunos, né? Se você tem a intenção de correr uma distância maior, melhorar uma marca, a gente senta, conversa, faz um planejamento para isso, e eu sempre deixo bem claro para eles, tem tempo para a gente chegar nesse resultado. Então tem um pouquinho de paciência para a gente fazer um trabalho legal, sem pressa, para você não se machucar. Então para alguns vai correr uma meia maratona em 6 meses, para outros vai precisar de um ano e meio, mas vai acontecer, né? Então, acho que a nossa maior dificuldade é segurar o aluno, né? E a ansiedade, né? A ansiedade. Então, como atleta, a gente tem essa ansiedade. A gente está se sentindo bem, talvez a prova não é essa, talvez eu não tivesse melhorado o meu resultado nessa, talvez acontecesse daqui a 1, 2 meses. Então, estava num dia bom, num dia que eu posso dizer assim perfeito, o resultado saiu, né? Vinha numa sequência de treino muito boa, e no dia fui só colher aquele fruto que eu plantei desde o começo do ano ali, treinando especificamente para essa meia maratona, né? E sobre minhas melhores marcas, eu tenho como mais expressiva na maratona 2 horas e 30, 08, que foi na maratona de Curitiba. E a colocação? Fui 6º colocado lá, uma prova duríssima, tanto de nível técnico quanto de percurso, né? E pelo que eu sei assim, de maratonas no país, é uma das mais duras mesmo. Então tem que fazer uma preparação diferenciada para essa maratona de Curitiba. Você treinou bastante na Estrada Velha de Santos? Treinei muito na Estrada Velha, treinei muito, como eu sou aqui do ABC, no Parque Central, fazia muita subida. Você chegou a fazer qual a maior distância para correr essa maratona? Eu cheguei a fazer 36 quilômetros. 36 ou chegou a fazer mais? Umas 2 vezes. Umas 2 vezes lá na Estrada Velha. Foi meus treinos longos, 80% foram feitos lá, para acostumar com o percurso de subida. Então eu fiz 2 vezes 36 quilômetros lá, e eu me senti muito preparado para correr a maratona lá de Curitiba, porque eu já sabia que era uma prova dura, com um percurso bem pesado, então me preparei especificamente nesses lugares com elevações para não sofrer tanto lá. Ó, pessoal, ele fez 2:30:08, né, em Curitiba. Se ele tivesse corrido em outra prova, Porto Alegre, Floripa, com certeza ele teria corrido muito mais abaixo. Porque quem conhece um pouquinho de maratona sabe muito bem como é a altimetria da prova.
Então, 2 horas e 30 é média de 3,32 por quilômetro, né? Isso, 3,32 por quilômetro, que se você tiver uma base aí, corre na esteira aí a 17, 18 por hora, mais ou menos, não precisa fazer muito não. Coloca um minutinho e corre a 17 por hora aí, 18, você vai saber como que é próximo dos 3,40. Se ele tivesse corrido em outra maratona, com certeza, né, Everton? A gente não faz em colocação, mas em tempo correria muito mais abaixo. Porque você estava muito bem preparado para essa maratona, né? Tava, eu fiz uma preparação assim, eu nunca treinei tanto como eu treinei para, não especificamente para maratona, eu digo em quantidade, né, e qualidade. Então eu estava numa forma física assim muito boa, e tanto que nesse período que eu corri Curitiba, 2019, foi a última prova antes da pandemia que eu participei. Nesse ano eu havia melhorado minha marca na meia maratona, né, anterior marca, numa meia maratona pesada também, para quem é do ABC sabe, a meia maratona de São Bernardo. Eu fui nono colocado com uma 12:24, e a minha última prova antes da maratona foi a meia maratona de Ribeirão Pires, que eu fui campeão lá, né, uma prova dura também. Então eu optei na minha preparação fazer 2 meias maratonas com percurso duro, para eu já me preparar psicologicamente também para Curitiba. Sem tanta preocupação com o tempo. Sem tanta preocupação. Correr bem, percurso pesado. Isso aqui, consequentemente, você vem treinando bem, ainda mais para uma maratona, essas provas menores de 10 e 21, você acaba correndo bem, porque você está bem treinado. Então são distâncias que acabam sendo curtas, você corre com uma certa facilidade. E para você que fez essa distância de 30, 36, 34, quando corre um 21, passeia, né? Passa rápido. Passa rápido e até isso. Os treinos de 12 a 15 quilômetros dá a sensação de que você não estava treinando. Parece que não treinou, né? Quando faz 10, né? É tão pouquinho, né? Termina muito bem, você, nossa, hoje poderia rodar um pouco mais. Poderia rodar um pouco mais. E 5 e 10, fala pra gente as minhas 5 e 10, né? E acabam hoje visando provas mais longas, né? Eu digo assim, que eu ainda estou aprendendo a correr a maratona. Eu fiz a Curitiba, foi a segunda, a primeira foi Porto Alegre no mesmo ano, inclusive, mas não consegui fazer uma grande preparação. Mas sim, 5 e 10, eu corri muito 5 e 10 até a categoria sub-23. Né? Então, como melhor marca, eu tenho 15:01, isso pista, né? 15:01 e tenho 31:29 nos 10. 31:29, na ocasião, isso foi em 2012, né? E quem de lá para cá, se a gente tiver a oportunidade também, fala um pouco disso. Eu acabei tendo muitas lesões do Aquiles e eu não consegui, nesse processo, treinar tão forte para melhorar essas marcas nos 5 e nos 10. Então essas marcas são de 2012, estão fazendo aí 10 anos. Corri 31:29, aí eu fui para o Campeonato Brasileiro, na época sub-23, fui vice-campeão e participei do Sul-Americano naquele mesmo ano. Mas você tem um 3.000 forte, né? Tenho um 3.000 forte, eu corri 8:41, eu fui... Na ocasião eu trabalhava numa indústria, eu participei de 2 brasileiros, né? Então compartilhar isso com vocês é muito legal, porque a gente acaba fazendo muita amizade. Então tem muita gente que trabalha e treina, então não conhece essa possibilidade de representar a empresa que trabalha nesses jogos industriais. Então na ocasião eu participava das fases dos jogos do SESI, que tinha estadual, tinha regional e tinha o brasileiro. Eu participei de 2 brasileiros, um eu fui vice-campeão e o outro eu fui campeão, né, 2 anos depois, quando eu fiz minha melhor marca nos 3.000, 8:41. Legal. Então assim, aí já muda totalmente, a gente vem falando de maratona, a característica do treino, a intensidade é totalmente diferente. E a recuperação é rápida, né, para quem treina, entre aspas, né, treinou para 5 e 10, tem uma recuperação mais rápida, né. Pessoal, para quem não sabe, mais ou menos, ele correu 5 para 15:1, pace de 3 cravado, bateu na trave aí para correr um 14. O 31:29 que ele tem é pace de 3,9 por quilômetro, né? E o 3.000 que ele tem 8:41 é ritmo de 2,54, 2,53 por quilômetro. Então assim, são marcas muito fortes, né? Pena que ele não conseguiu dar continuidade
por conta da lesão que ele teve, né? Você quer falar um pouquinho da cirurgia que você chegou a fazer? Foi o quê? Depois de uma prova, como você sentiu muita dor? O que aconteceu? Eu acho muito bacana assim, você abrir esse espaço para eu falar da minha lesão, porque hoje, né, depois de... Estou aí com quase 14 anos no atletismo, e eu posso dizer que pelo menos 10 anos eu tive problemas com Aquiles, então você vê que quase aí o meu ciclo como atleta até hoje, 10 anos é muita coisa. Então eu convivo com a lesão do Aquiles praticamente desde quando eu comecei a correr. Desde o início, praticamente. Então assim... Aí mas quando você jogava bola, não sentia? Não, porque eu não tinha um volume tão grande de treino, né? Tá. E nesse período, o que acontece? Eu pesquisei muito, né? Fiz muito tratamento. Acredito que aqui, pelo menos na nossa região, todos que eu poderia fazer antes da cirurgia. Então, assim, eu acabei tendo um conhecimento de que em torno de 80% a 90% dos corredores de fundo, né, de longa distância, passou de 10 mil, tem um probleminha ou já teve algum problema com o tendão de Aquiles. Porque no nosso meio, todo mundo que eu converso ou já teve ou tem. Tem a galerinha do 1500 também, né? Tem. O meio fundo, eu vejo que até os 5.000, poucas pessoas têm problema. Eles acabam tendo um desconforto devido a usar muito sapatilha. Então força muito a panturrilha. Mas se você pegar aí grandes atletas como da história, né, internacional, Haile teve problema no tendão de Aquiles, não precisa ir muito longe, né, que o nosso, pelo menos eu ainda considero o nosso melhor maratonista e fundista, o Marilson dos Santos, teve também problema no tendão de Aquiles. Então assim, Bekele, Kipchoge eu nunca ouvi falar nada, mas com certeza ele faz um preventivo. Então assim, você pegar os grandes maratonistas, 80 ou 90% deles eu acredito que se não tem, já teve algum probleminha no Aquiles. Então assim, tudo relacionado ao volume de treino, à intensidade. Aí tem algumas questões que é muito particular de cada atleta, porque o meu pé ele é muito cavo, né? O meu pé ele tem essa curvatura, então eu tenho que usar uma palmilha para corrigir a minha passada, para poupar um pouco mais o tendão. Então são muitas coisas. Todo treino você tem necessidade? Não todos os treinos. Eu dou prioridade nessa palmilha nos treinos de rodagem, né? Nos treinos mais volumosos mesmo. Então assim, eu fiz muito tratamento, então desde ali vamos dizer que a partir de 2010 eu comecei a ter problema no tendão. Na ocasião eu usava muita sapatilha, porque eu corria com prova de 800 a 3.000, né? Então ali eu já comecei paralelo aos meus treinos. Em algumas épocas do ano treinava fisioterapia no outro período para poder dar conta, para poder recuperar e continuar treinando com qualidade. Então assim, teve um período que estava muito difícil de eu conseguir treinar qualquer tipo de treino. Poderia ser um treino de tiro, uma rodagem leve, estava sentindo muito incômodo. Isso foi a partir de 2016. Eu comecei a ter muito incômodo, foi quando os médicos falaram assim, Everton, o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Então assim, desde fisioterapia convencional, ondas de choque, o que eu poderia ter feito eu fiz, aí eu fiz a cirurgia, né, que chama Haglund, é um osso que muita gente conhece como esporão, né, bem na inserção do calcâneo. Tive que fazer essa raspagem para poder, que aquele ponto ele ficava batendo no meu tendão, então ele ficava o tempo todo inflamado. Então na corrida eu já não conseguia mais fazer um trote porque incomodava muito. Então assim, eu passei por todo esse processo. Em 2007 eu fiz a cirurgia, e em julho agora vai fazer 5 anos. E depois de 2 anos eu consegui voltar a treinar com um pouco mais de qualidade. Aí eu já comecei a treinar pensando em provas mais longas. Mas eu vou explicar isso para o pessoal, porque poxa, mas como você fez uma cirurgia e você vai correr uma distância maior ainda? O que acontece? Quando a gente treina para provas curtas, 3.000, 5.000, 10.000, a gente tem que treinar com uma intensidade maior. Então isso exige mais da nossa musculatura. Para prova longa, mesmo que a gente faça um volume maior,
a intensidade não é a mesma de você treinar por um 5 mil para um 3 mil. Então, e pela minha característica ser mais resistente, eu me adaptei bem a esses treinos. Então, hoje treinando para uma meia maratona, para uma maratona, eu não tenho aquele incômodo que eu tinha quando eu treinava para os 5 e para os 10. Então, eu consegui, né, me reinventar, vamos dizer assim. Então, assim, tem exercícios que eu tenho que fazer diariamente para conseguir treinar com qualidade, ter uma recuperação boa. Então, uma coisa que eu digo para o pessoal, quem tem inflamação no Aquiles, tem que fazer aquele feijão com arroz diariamente para conseguir dar sequência no dia seguinte, num treino com qualidade, ter performance, né, que é o que a gente busca. Ter performance, mas tem todo esse cuidado por trás, que ainda mais quando você faz a cirurgia, não é mais o mesmo atleta de antes da cirurgia. Então a gente tem que ter esses cuidados se a gente quiser ter uma carreira ainda longa na corrida. E mesmo assim você fez uma cirurgia jovem, né? Você estava com 25, pelo menos? 25 anos. 25 e mesmo sendo jovem ainda teve todo esse processo de recuperação que foi lento, né? Cara, olha, eu acredito que foi até rápido, porque eu segui um protocolo, um profissional. Também você é muito dedicado, né? Quando você coloca algo a fazer, você é muito certo. Eu fazia tudo à risca, segui o protocolo, passei por profissionais excelentes assim nessa minha recuperação, fiz tudo certinho, respeitei um protocolo de 16 a 20 semanas para voltar a correr, dar os primeiros trotes. Então respeitei bonitinho e tendo alta para correr, eu não extrapolava, ia com calma, ia observando bem o corpo, mas assim, da cirurgia para eu me sentir confiante, começar a treinar com qualidade, foi aproximadamente 2 anos. 2 anos. Nessa época você não estava com a Ritinha ainda? Já estava com a treinadora Ritinha. Já estava com ela 1 ano, 1 ano e meio. Ah, tá bom. 1 ano, 1 ano e meio, ainda estava correndo assim, em alto nível, estava participando, na ocasião ainda tinha o circuito caixa. Ah, você fazia tudo? Fazia, então eu estava ali correndo os 10 mil, para o pessoal ter uma noção, na casa de 31 minutos, né? Só que aí quando acontecia de inflamar muito o tendão, aí tinha que tirar o pé, voltava, então fiquei um período nessa oscilação. Chegava numa ótima condição física, inflamava muito, tinha que tirar o pé, até onde não aguentou mais, o corpo já não recuperava. Aí tive que partir para a cirurgia. Pessoal, a gente está falando da Ritinha, quando ele estava em transição de técnico, né? Ele veio trocar. A Ritinha é nossa técnica, tá? Hoje eu estou com ela há 13 anos, ele já está há um tempinho também. E aí ele veio trocar ideia comigo em relação a quem que eu poderia estar indicando e tal. Bom, eu indiquei minha professora, né? E aí ele trocou ideia, bateu um papo, como ele estava em transição, estava procurando um outro professor e calhou, né? De treinar com a Ritinha, e a gente está fazendo os mesmo treinamento, né? Cada um com o seu objetivo no período, mas nós temos a mesma técnica, né? Que é a professora Ritinha. E Everton, na corrida a gente sempre passa por alguns perrengues e tal, né? Sempre acontece alguma coisa bacana e outras coisas nem tão bacanas e tal. Você tem alguma experiência meio positiva e uma negativa que aconteceu assim com você durante todos esses 10 anos? 14 anos? Quase, 14 anos. 14 anos no atletismo. Rendimento que eu comecei. Então, 14 anos deve ter já aconteceu algumas coisas aí, né? Muitas. De positivo como negativo, né? Positivo os resultados, né? Que é legal pra caramba. Sim. Vamos começar pelas negativas, vai. Chega a ser até engraçado. E tá logo livre, né? Cara, tem uma ocasião que até hoje é lembrado, na época fui atleta, 8 anos atleta de São Bernardo, né? Agora eu represento São Caetano. E logo no meu começo da carreira, nós participávamos muito de cross country, né? Na ocasião juvenil. A gente foi pra Timbó junto. Isso, fomos, se eu não me engano, 2 vezes. E numa dessas idas para Timbó, foi uma curiosidade que eu até hoje é lembrado quando se fala nessa prova, naquela época, de que ficou marcado porque, assim, como era novo, então era uma competição nova, você vai com aquela ansiedade,
você vai com nervosismo, né? nervosismo até além do normal. E você, por exemplo, você sai daqui da sua casa nunca tinha ido tão longe de casa, então você vai Deu 12 horas, né? Isso. 12 horas de busão. Busão, isso. Então, você tem aquela ansiedade, aquele nervosismo. O que aconteceu? Nesse meu primeiro cross-country juvenil, era você muito correu juvenil? Eu estava muito quente, então assim, lá em Santa Catarina, e as provas de cross-country, para quem não sabe, elas acontecem num período que nós estamos saindo da preparação de base. Então, 90% das equipes, dos atletas começam a base ali no final do ano, né? E vai até ali o primeiro... Até o cross, praticamente. Isso, até o primeiro trimestre do ano. Então o cross country ele acontece entre fevereiro a março. E esse período lá no sul é calor também. É calor. E o cross country Timbó, em Santa Catarina, estava muito quente. Então o parque lá tem uma mata que eu tava lá, você tava uma mata que parecia que você estava dentro de um forno. Então assim, se tava... a volta pelo riozinho, pelo laguinho, pela descendo a ponte, entrava lá. Então assim, se o normal lá era 35 graus, dentro dessa mata era uns 45. No inverno era 35 graus lá. Exato. No calor, meu. Um forno. Nossa. O que acontece? O percurso de cross country, na grande maioria, são um trecho de 2 km. Então, 8 km, 4 voltas. Eu lembro que, abrindo a minha última volta, eu comecei a perceber uma situação estranha no meu corpo. Eu já não estava mais tendo controle do que estava acontecendo. O que aconteceu? Minha pressão caiu. Faltando aproximadamente 1 km, eu apaguei. Puxa. Eu apaguei. Apagou lá na trilha? Na trilha, já depois da mata. Nossa. Eu acordei, meu treinador apareceu do nada, gritando, chamando meu nome. Você tá bem? Eu despertei, eu falei, não, tô bem. E ele não queria que eu continuasse. Eu falei, não, eu vou terminar. Eu vim até aqui para terminar. Faltava 1 quilômetro. Terminei esse quilômetro, não sei como. Mas assim, aí a resenha foi por quê? Nossa. Porque eu tava num estado que eu já não sabia muito onde eu tava. Eu só queria chegar. Então eu cheguei falando coisa com coisa, cheguei gritando. Então assim, ficou marcado por isso. Depois falaram que eu entrei num vestiário lá feminino. Aí já não é. Aí você imagina. Isso daí não tem Então, nada a ver. eu acho, eu tenho certeza que eu não estaria tão ruim assim, eu saberia. Mas foi resenha que o pessoal aumenta, né? Aumenta. Eu falei, não lembro. Eu teria lembrado. Então, é um dos pontos aí que ficou marcado lá no começo. Negativo porque eu sou motivo de piada até hoje. Mas é aquilo que eu falei. Ansiedade, o nervosismo excessivo, faz a gente perder o controle da situação. Você aquela cobrança de nunca ter ido para uma prova assim. Aí junta todos os fatores externos, climáticos. Então, a pressão baixou demais. Hoje, muito mais maduro, né? Numa situação dessa que eu vejo que não tem condições, ou eu vou diminuir o ritmo, ou eu paro, porque aí você tem esse controle, a gente vai se conhecendo. Então foi uma situação que virou motivo de piada, mas que me trouxe muito um autoconhecimento para, numa outra oportunidade, você saber qual que é o seu limite. Na época ali eu passei do meu limite, né? Uma experiência, Foi uma experiência, eu não digo nem negativa, porque eu sempre tento tirar o máximo de aprendizado do que a gente considera negativo. Uma lição, né? Foi uma lição. E trazendo assim, algo positivo, cara, que eu acho que assim, o momento que eu estou vivendo hoje ele é muito positivo, né? Eu tive algumas conquistas, tive algumas fases de quando eu não ganhava, estava no pódio, então um período de estar sempre no pódio. Mas assim, acho que hoje eu me sinto num período assim que eu estou na melhor fase da minha carreira como atleta, porque eu tenho um autoconhecimento do meu corpo. Eu recentemente, como nós já conversamos aqui, melhorei minha marca na meia maratona, né? Mas assim, algo que marcou muito a minha carreira foi a maratona de Curitiba. Por incrível que pareça, mesmo já depois de tantos anos no atletismo, por tudo que envolveu, né? A preparação, ser uma maratona que eu concluí sabendo que eu fiz um treinamento
da forma que deveria ser feito. Então, assim, a maratona é algo que muita gente fala, né? Você quer viver uma vida diferente na corrida, corre uma maratona. Então, assim, a chegada ali, eu consigo lembrar de cada detalhe. Pô, Everton, eu lembro que Cada você detalhe. tinha falado que largou com dor. Eu Você já larguei tinha com largado, dor, já estava aquecendo com dor, né? Já, eu... Foi algo que fez na semana? O que aconteceu para você? Foi algo, porque eu estava muito bem na semana da prova, 2, 3 dias antes, eu lembro que choveu muito aqui no ABC, eu acabei fazendo um treino na chuva, no parque, se eu não me engano na sexta-feira, 2 dias antes da prova, um treino já mais regenerativo, e eu corri no parque, começou a chover e eu deveria ter parado o treino e eu continuei. Então, os parques aqui da região do ABC, para quem conhece, principalmente Santo André, são pedras, né? Pedrisco, né? Isso. E ali eu pisava em falso, não tinha aquela aderência. E o tendão? Então, assim, você tá com o corpo aquecido, você vai. Você vai. Só que no pós-treino eu já comecei a sentir dor no pé. Até então não tinha nada, não tinha problema nenhum. Comecei a sentir dor no pé. Viajei para Curitiba no sábado, incômodo, então lá eu consegui fazer um tratamento, colocava gelo, soltava um pouquinho, deixava a musculatura quieta. Só que aí no dia da prova ainda estava com um pouco de incômodo. Você já vai Então, cismado, né? Isso eu acredito que tem prejudicado um pouco a minha performance, porque assim, até uns 10 km eu estava conseguindo acompanhar o grupo da frente, só que dali em diante eu não conseguia mais. Eu estava muito bem, só que eu não conseguia desenvolver uma corrida rápida, porque se eu corresse rápido, agredia um pouco mais a musculatura e o tendão. Então eu tive que administrar um ritmo para eu conseguir terminar bem a maratona, só que o tempo todo ali com dor. Então minha cabeça estava o tempo todo ali negociando com essa dor. Então você acha que se não fosse essa dor, você teria corrido mais baixo e até conquistado um 5º colocado ali, Olha, numa posição do pódio? eu acredito que sim. Eu não uso isso como desculpa de não ter no pódio, porque eu não tiro os méritos dos outros atletas que também treinaram muito para Mas estar só ali. de correr não é fácil. Sim. Tá com dor? Tá com dor, mas eu acredito muito porque assim, eu levei um tempo para, não digo aceitar essa sexta colocação, mas de aceitar eu não estar no pódio, porque eu me preparei muito, eu tava assim, uma vaga no pódio é minha, né, como eu falei, não tirando o mérito de quem foi, só que eu acredito que o fator dor foi muito decisivo para eu pelo menos brigar por uma vaga no pódio. Fiquei ali aproximadamente 1 minuto, da 5ª colocação. Para uma maratona não é muito, mas eu acredito que ficaria para brigar na circunstância da prova, percurso, enfim. Pela ali a 4ª, 5ª colocação, eu acredito que eu teria condições de brigar. Mas como eu falei para você, serviu como aprendizado. Na próxima, eu já principalmente sabe. Muito próximo da prova, não fazer nada que venha colocar em risco a preparação ali de 4, 5 meses. Sim, com certeza. Bem você sendo atleta e professor também, né? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente, quando iniciou a assessoria, aonde fica, qual o ponto que você dá aula ali, conta pra gente um pouquinho aí, como que funciona. E pra quem é do ABC, o Everton é São Bernardo, Everton. Hoje eu estou em São Bernardo. São Bernardo. Então conta pra gente um pouquinho aí, quando iniciou a assessoria e da onde você teve essa ideia. Olha, Adriano, querendo ou não, você é um dos primeiros ali de São Bernardo, né? Porque você começou cedo, né? Sim. Hoje eu acredito que nós somos uma das mais, no ABC, uma das assessorias mais antigas, assim. Nós vamos para 7 anos de Peguinhas Runners, vamos para 7 anos. Até então, nesse período, outras assessorias vieram surgindo e já haviam outras também, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho, nós somos uma das mais antigas hoje ali na região, né? Que já estamos aí há mais de 5 anos e se consolidando cada vez mais. Nós iniciamos em 2015. Só que é engraçado porque assim, na época da faculdade, por eu já ser atleta, né? Eu acredito que tenha acontecido com você também, muitos amigos da sala já pediu algumas dicas, algumas orientações, né? Só que até então, eu ainda não só pelo fato de ainda não estar formado, eu ainda não havia começado como assessoria, eu estava muito focado na minha carreira só como atleta, né?
Aí quando eu me formei, aí eu comecei a ter procura em 2015, né, a minha aluna mais velha hoje, ela tá com você ainda? tá comigo desde legal. então, isso, uma das fundadoras Que da legal. Runners. É legal isso. Isso. E ela me procurou e nós iniciamos, no caso era eu e ela mesmo. Começamos no parque em São Bernardo e daí então vai indicando. Iniciou como o pessoal, personal. como vocês personal. personal. Fica mais pouco tempo, nós ficamos pouco tempo, acredito que nem 3 meses, porque aí depois os amigos vão vendo, as pessoas vão vendo e vão te procurando. Aí começou a ter uma procura, eu falei, poxa, vou abrir uma assessoria. Até então, eu acredito que nem nome eu tinha ainda, estava praticamente como personal. Aí eu comecei em Santo André, né? Então, em 2015, comecei em Santo André, criamos o grupo Pebinhas Runners, e Pebinhas é o meu apelido na corrida, foi meu primeiro patrocinador, então pegou. Pebinha, eu falei, bom, vai ser Pebinhas Runners. E Pebinha é o quê? Pebinha é um bicho exótico lá do Nordeste. Pebinha é um bicho exótico. Não, o patrocinador. É que você é exótico também, né? Sua beleza é exótica. Não, mas pode falar, não vamos sair do. Não vamos sair do. Olha o corte aí, capricha. Ele vai explicar o que é Pebinha. O Pebinha, o bicho, o Pebinha. Os dois, agora você tem que explicar os dois. Então, o Pebinha, para quem não conhece, ou tatu, ele é um animal exótico, muito mais conhecido lá no Nordeste, né? Então, só que aí o Pebinha... É nome mesmo, não é apelido. Algumas pessoas conhecem como Peba. Lá no Nordeste é muito forte o nome Peba, mas é um tatuzinho, tá? E o Pebinha original, que é até meu padrinho e um grande amigo meu, o Rafael Barros, um abraço, hein, Rafinha? O apelido dele é Pebinha. Só que ele me patrocinava. Então, camiseta, boné, colocamos o Peba, a marca dele era o Pebinha. Aí começou a me pegar, porque nas corridas o pessoal gritava, vai Pebinha, vai Pebinha. Então, pegou. Hoje o pessoal mais das antigas me conhece ainda como Pebinha. Sim. Aí quando eu fui criar a assessoria, eu falei, muita gente me conhece como Pebinha, vou criar Pebinhas Runners. E tá até hoje, né? Legal. Até hoje nós associamos aí o Pebinhas Runners com o Everton Barbosa, então até hoje já vamos para 7 anos de assessoria. É um nome exótico. É exótico, né? Claro. Mas como dono da assessoria. Como dono da assessoria. A figuraça. E a história do Pebinhas Runners é essa. E, cara, nós estamos assim. Eu centralizo muito aqui no ABC, porque 90% dos meus alunos são aqui da região. Então, como eu falei para você, iniciamos no Parque Celso Daniel, em Santo André. E na pandemia, nós ficamos um período com aulas online. E no pós-pandemia, né, nós ainda estamos, não vou dizer pós, mas quando voltou a liberar as atividades presenciais, nós voltamos em São Bernardo. Por quê? Em São Bernardo, lá no Paço Municipal onde são as aulas, é um lugar aberto. Então já começa por aí. O Paço ali tem um ginásio? Não. O Paço Municipal onde tem mesmo o prédio da prefeitura. Isso, lá tem uma pista, 900 metros, tem uma parte de grama de 100 metros, a gente consegue fazer as aulas lá. Então assim, por não ter horário de abertura e fechamento, foi uma das questões de eu mudar para lá. E por ser um lugar aberto, né? Então, no começo isso, para deixar o pessoal mais à vontade e retornar às atividades. E cara, e tem dado muito certo lá em São Bernardo. Gostava muito das aulas lá em Santo André. Nós pretendemos ainda no parque? No Celso Daniel, o antigo Duque, ali na Dom Pedro. Sim. Então eu ainda tenho o projeto de voltar em outros dias, outros horários, mas hoje tem dado muito certo lá em São Bernardo. Muitos alunos moram ali próximo, o pessoal da região tem ido lá conhecer a nossa assessoria, começado lá conosco, e a gente estamos aí nessa parceria aí com São Bernardo. Do Duque? Perto. Onde você dá aula agora? Sim, aproximadamente 6 quilômetros. É perto. É próximo, tanto que muitos alunos que moravam próximo ao Duque têm ido lá para o Paço Municipal pela distância mesmo. Acaba não foi uma coisa que você teria que atravessar a cidade ou uma distância muito longa
com que desanimasse o aluno de ir. Então a gente está conseguindo dar sequência nos trabalhos lá, a galera está animada. Já aproveita, passa os dias e horário, pessoal. Isso, vamos lá. Nosso Instagram é @pebinhasrunners. Estamos de segunda e quarta-feira, das 19 às 20h30, no Paço Municipal de São Bernardo, Praça Samuel Sabatini. E você que está acompanhando aqui o canal do Adriano Pacheco, Correr a Poder, estão convidados a ir lá conhecer o nosso trabalho, a interagir com a turma, conhecer um pouco mais de corrida. Estarei lá esperando vocês. Pode fazer uma aula experimental lá? Pode, duas até. Aí, duas aulas experimentais, hein, galera? Fique à vontade, hein? Fique falar que deu like no vídeo, 3 aulas. Isso, falar que deu like no vídeo, que assistiu, que conheceu o Pebinhas Runners no podcast gravado aqui com o Adriano Pacheco. Um mês de assessoria. Não, calma. Um mês? Não. Pode ser, vamos fechar um mês de assessoria grátis. Um mês de assessoria, pronto. Um mês de assessoria grátis. Isso aí, se compartilhar, não, vamos parar por aqui. Se compartilhar. Nem se empolga. Comigo, com a minha assessoria, não está fazendo nenhuma promoção, né? Só quer fazer uma promoção. Agora vocês sabem que ele é atleta e ele é professor, e aí eu queria saber como que você mantém aí a rotina de aula e treino, né? Porque você deve treinar de manhã, à tarde, não sei. Você me explica aí como que é um pouquinho a sua rotina de treino, se você deixou um horário só para fazer um treino mais específico, outro horário é para aula, se você dá ainda personal, como que tá aí? Adriana, assim, você não deve ser muito diferente, né? Até um pouco mais, acredito, por questões familiares, né? Mas a nossa rotina é muito, ela é muito dinâmica, né? Não vou dizer maluca, ela é muito dinâmica. Então, assim, hoje, como que funciona para o pessoal entender um pouco mais? Que essa jornada dupla, atleta e professor, é uma coisa que eu amo, né? Porque sempre me dediquei ao Everton como atleta. Quando eu comecei a dar aula, até essa conexão com o público mais amador, isso foi me despertando assim uma paixão que eu não imaginava ter em tão pouco tempo. Então, assim, eu digo hoje que uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, dar aula, ajudar de alguma forma o aluno a realizar um objetivo, conquistar um sonho na corrida, isso me dá uma gratidão muito grande de poder compartilhar um pouco da minha experiência como atleta com esse público mais amador, né? Então, eu digo que uma coisa complementa a outra, porque eu estou desenvolvendo um trabalho lá com os alunos e principalmente fazendo com que eles alcancem os objetivos, isso me dá uma alegria tão grande que isso me reflete nos meus treinamentos. Isso reflete, é uma conexão, uma energia muito gostosa, entendeu? Então, assim, algumas pessoas poderiam até enxergar de uma forma negativa. Poxa, mas se você se dedicasse só ao esporte, será que você não teria marcas mais expressivas? Hoje, né, eu, Everton, falando, eu não consigo me ver, né, sem os meus alunos por essa conexão, né, porque eu os incentivo a melhorarem não só como atletas amadores, mas como pessoas, e eles me incentivam a melhorar como atleta e como professor. Então essa troca ela é muito boa. E o legal é que os alunos conseguem ter um professor elite dando aula para eles. Sim, antigamente era muito distante a elite sem dúvida do amador, dos atletas. Eu lembro que quando eu iniciei, eu vi os atletas de elite só no dia de aquecimento. Sim. Eu não encontrava no parque, eu não encontrava em nenhum local. Era dia de corrida e quando acabava já sumia também, via no pódio. E hoje é legal que o aluno tem uma conexão, né, com um professor que é atleta de elite. Isso é muito legal. Sem dúvida. E o que eu compartilho com eles, né, é que assim, a única diferença que eles fazem do que nós fazemos, atletas de alto rendimento, atletas de elite, é a questão do volume e da intensidade. O treinamento em si é praticamente o mesmo. Aquecimento, parte principal e volta calma. Então hoje tendo essa oportunidade de estarem trabalhando comigo, com você, somos atletas de alto rendimento, somos professores da área, é que eles têm essa condição de fazer os mesmos educativos que um atleta de alto rendimento faz, o mesmo trabalho de intervalado, né, o mesmo trabalho de força. O que muda? Volume e intensidade. Né? Porque aí não tem como ser igual, porque muitos alunos, eu falo para eles,
vocês são referências para nós também, porque muitos lá trabalham o dia inteiro e vão à noite fazer a aula e dão o melhor deles naquele momento. Então isso é de tirar o chapéu. Sim. Então por isso que eu falo, os meus alunos me inspiram, porque no dia que eu acordo muito cansado, numa condição climática difícil, não tão favorável, eu lembro, né? À noite a galera chega lá cansada, passou perrengue no trabalho, sim, chegou lá, deu seu melhor, então eu vou dar meu melhor também. Então essa troca ela é muito boa, né? Então é exatamente isso, esse privilégio que eles têm de estarem fazendo aula conosco, atletas de alto rendimento, e o privilégio que eu tenho de estar treinando pessoas ali, que eu digo para eles, vocês são super-heróis também, pelo que vocês fazem na rotina puxada de vocês, vem aqui fazer um treino, que a gente, devido às proporções, não são fáceis, eu não dou moleza mesmo, assim, se vocês estão aqui, vocês vão treinar, claro, a gente respeita os limites, de cada um, vai trabalhando no objetivo de cada um, né, da individualidade de cada um, mas o aluno vai lá, ele quer treinar, ele quer gastar energia, ele quer tirar aquele estresse da rotina, então a gente pega no pé para fazer com que ele vá para casa melhor. Eu sempre que eu falo para eles, turma, se vocês conseguirem, né, superar os desafios que a gente tem aqui nos treinamentos, o que vocês fizerem fora daqui vai ficar muito mais fácil, porque dá uma autoconfiança para eles. Então, poxa, eu achava que eu não ia conseguir, mas é possível. Então, se é possível resolver, você conseguir se superar aqui, aí no trabalho, aí na escola, aí numa questão familiar, ele vai conseguir também. Com certeza. Então eu tento passar essa mensagem, que não é só correr, não é só o desafio que a gente tem ali diário, dos treinamentos para fazer eles evoluírem, mas que eles levem para a vida deles fora dali também. E eu acho que isso é o mais importante hoje, fazer com que eles se tornem pessoas mais fortes, mais confiantes para conseguirem resolver os problemas do dia a dia. E é bem notável, né? Quando um aluno chega e quando vai embora, a diferença. Tem vezes que chega meio carrancudo, meio estressado e tal. Sim. Tem vezes que faz até uma brincadeira e fica meio ali. Só a pessoa começar a treinar, suar um pouquinho, cansar, quando ela vai embora já tá outra pessoa tirando onda e tal, brincando. Impressionante. Como também tem os dias que eles chegam lá nos amando e vai embora nos odiando. Isso é todo dia. Nos odiando. Eu odeio minha técnica toda. Galera, amo vocês, viu? Mas assim, é isso que você falou. E a gente sente. Tem dia que o aluno chega lá, meu cabisbaixo, eu já chego no canto, falo assim, tá tudo bem, pode ser alguma coisa. Então assim, você já vai pensando em algo para fazer aquela pessoa chegar em casa melhor do que ela foi. Lógico. Meu grande objetivo é esse. É fazer que o aluno vá para casa, né, melhor do que ele veio. Porque se ele está indo lá num dia difícil, ele poderia ter ido para casa, tomar um banho, ficar no sofá e ficar de boa. Eu falei, meu papel hoje é fazer assim, a pessoa ir embora melhor do que ela chegou. Com certeza. Tá? Então isso é o meu maior desafio em todas as aulas, fazer com que ele vá para casa se sentindo melhor. Ao contrário da Ritinha, né? Ao contrário. Ao contrário da Ritinha. Ela mesma. Pegadinha de pau. A gente voltar pior, né? Voltar pior, mas... Pessoal, vocês estão gostando aí do vídeo do professor Everton? Se está gostando, já não esquece, deixe seu like aí. E se tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo, depois eu troco ideia com ele, ele vai responder para vocês, tá bom? Agora eu vou deixar ele meio que numa saia justa aí, ele usa saia também de vez em quando. Defina pra gente aí o que é corrida para você. Em uma palavra, né? O que é corrida? É bem complicado, né? É um negócio que a gente não consegue mais viver sem, né? Mas vou deixar em suas mãos. Olha, eu vou. Já tem uma palavra aqui na minha cabeça. Legal. Mas antes eu vou dar um contexto aqui para ela. Até pelas situações que eu já vivi como atleta, né? E pelas situações que eu já vivi também como professor. De nós, sem a corrida, ficamos muito mal. Ficamos às vezes deprimidos. Algumas pessoas entram em depressão, né? Algumas pessoas ficam muito estressadas, é como se faltasse algo na nossa vida. Então hoje, tanto como atleta como professor,
eu resumo a corrida em vida. Acho que a corrida ela nos dá vida para seguir tudo que a gente faz, todas as nossas atividades. Isso no trabalho, na família e no nosso ciclo de amigos. Então hoje, para mim, corrida é vida, corrida é viver. Que bom, hein? Que resposta legal, que resposta bacana. E aí, pessoal, gostaram aí? Estão gostando do professor Everton, atleta? Esse ano promete ainda. Sim. Mais pra frente ele vai vir aqui de novo e ele vai anunciar a sua terceira maratona. Vou deixar meio aqui no off. Se quiser saber qual maratona ele vai fazer, entra no Instagram dele lá e pergunta. Não sei se ele vai responder. Talvez responda, talvez não. Mas se você está curioso para saber qual a terceira maratona do Everton, se é aqui no Brasil, se é fora, bom, eu não sei ainda, manda lá uma mensagem para ele, ele vai responder. Everton, gostaria muito de te agradecer a esse nosso bate-papo aqui. Como sempre, passa muito rápido, né? Muito rápido. É muito rápido, a gente vai trocando ideia, mas como eu falei, ele vai retornar aqui, vai falar da sua terceira maratona. Não sei se vai ser antes, vai ser depois, seria legal depois da maratona para contar aí o resultado que ele teve, mas eu agradeço de coração por ter aceito aí estar aqui com a gente no podcast. Vai receber um presentinho do canal, tá bom? Muito obrigado por estar com a gente. E se você não conhece as redes sociais do Everton, ele vai falar mais uma vez. Você não tem canal no YouTube ainda, né? Ainda não. Por enquanto só Instagram, Facebook. Então deixa o contato para a galerinha, por favor, Everton. Antes de deixar o contato, gostaria muito de agradecer ao Adriano, a Renate, que está sempre nos bastidores fazendo a mágica acontecer. E agradecer muito mesmo a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória como atleta, como treinador, tá só iniciando. E a oportunidade de estar aqui compartilhar isso com vocês é uma satisfação muito grande, tá bom? Adriano, Renate, muito obrigado a vocês. Minha rede social é _Everton Barbosa, né, no Instagram e no Facebook. E da minha assessoria, @PebinhasRunners, no Instagram e no Facebook também. Quem quiser aqui, a galera do ABC, quiser dicas, orientações sobre corrida, é só me chamar lá e acompanhar a nossa página. Será um maior prazer ajudá-los aí a desvendar cada vez mais esse universo da corrida juntos, tá bom, galera? Valeu! Valeu, galerinha! Então, ó, se gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Mais uma vez, obrigado, Everton. Deus te abençoe. Vamos pra cima. Vamos. Vai ter mais participação do Everton aqui com a gente sempre está fazendo os treinos juntos. Então, se tem alguma pergunta para fazer com o Everton, deixa aí nos comentários aí, tá bom? Nós agradecemos mais uma vez o canal Correr é Poder. Estamos aí com força total. E vamos lá, semana que vem tem um convidado especial e tenho certeza que vocês vão gostar de quem é. Abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!